Então, pessoal, nosso tema agora é a arte rupestre. Recentemente, em nossas aulas, temos trabalhado a respeito das origens do ser humano, da teoria criacionista, evolucionista, do sentido de teoria, do sentido de hipótese, das questões dos métodos. De forma bem resumida, temos trabalhado. No entanto, é preciso, pessoal, que a gente entenda agora, fazendo esse paralelo, escolher especificamente arte rupestre para nos questionarmos e aprendermos em relação a isso. Como perguntei em aulas passadas, em momentos passados, o que era o termo pré-história e pré-escrita, como agora trabalhamos dessa forma. E como a arte rupestre, ela serve como um vestígio para nos mostrar que, na realidade, o homem, antes da escrita que conhecemos, ele tinha, sim, comunicação, não só comunicação, mas ele também deixou para nós registrar a sua própria história. Temos isso através dessas pinturas rupestres, temos isso a partir dos estudos arqueológicos, do que foi deixado por esses homens e mulheres antigos. Então, pessoal, vemos algumas características da própria arte na arte rupestre, que tem a ver com expressão, criatividade, tá bom? Como eu já falei para vocês agora há pouco, quando as pessoas iriam caçar nesse período, dentro vivendo ainda em cavernas, eles iam e viam aquela paisagem maravilhosa e viam aquela savana, viam os animais, muitas cores, uma natureza exuberante, e isso causa maravilhamento. E isso desperta na pessoa uma necessidade muito grande de se pensar. Não só de se pensar, mas de reproduzir as coisas belas que vimos. Quando as pessoas viajam, tem gente que de repente está aqui num local muito bonito, mas em vez dela apreciar o local, o que ela faz? Peraí, deixa eu tirar uma foto. Tac, tac, tac. Então, isso, pessoal, acaba sendo exagero, mas isso reflete o quê? A necessidade da gente registrar o momento. Antigamente se tinha mais essa noção, pessoal, de tirar fotos e revelá-la para colocar no quadro. Hoje em dia bem pouco é feito isso, tá bom? Hoje em dia você tira milhões de fotos durante a semana, mas todas ficam esquecidas no celular, tá bom? É preciso que você tire uma foto bonita e marcante e deixe no local bom na casa, porque isso mexe com a memória, com a identidade, com quem somos e com o que nos marcou. A partir disso, os homens, diante da arte rupestre, homens e mulheres, eles estavam registrando nas cavernas, nos locais onde eles viviam, animais e diversas questões ali do seu dia a dia. Sendo assim, pessoal, se vê técnica, por quê? Porque eles manuseavam objetos como barro, materiais com barro, com matéria, produziam cores, tá certo? E também existem duas outras coisas muito importantes: os sentidos e os objetivos. Inclusive, eu peço só silêncio, um pouco de silêncio, tá bom? Já estamos terminando. Tem os sentidos e objetivos desse tipo de arte. Se crê que o principal sentido seria religioso. Por quê? Porque através de algumas artes que foram observadas e analisadas, se observou que parecia que eles tinham uma noção de uma alma material, de deuses que poderiam promover proteção, promover força para quem caçava, poderiam promover que o animal tivesse sua alma, uma espécie de força aprisionada naquelas pinturas. Ou seja, era uma forma de retratar o que estava acontecendo e de refletir, raciocinar para conseguir pensar sobre o outro dia. Como eu falei a vocês agora há pouco, é no outro que conhecemos a nós mesmos. É vivendo pelo outro ou por uma causa virtuosa que aprendemos a viver. É entregando a nossa vida que a gente tem vida. É se apegando a algo bom
pela nossa própria vontade não ser escravizado por aquilo, por aquela coisa ruim. É aprendendo, é se apegando a algo bom que somos livres. Tá certo? Porque a pessoa que está numa detenção, por exemplo, que está preso, o problema dela não é que ela não pode mais fazer o que ela quiser. Não, mas é que ela não pode mais escolher o que fazer. É interessante isso. Quem está preso não pode mais escolher o que vai fazer. Não é que ele não possa mais fazer tudo o que ele quiser, é que ele não possa mais escolher aquilo que ele vai fazer. Liberdade é você poder escolher o que quiser, não é você fazer o que quiser. Tá bom? Então, a partir disso, pessoal, a gente tem esses motivos religiosos, a questão do entretenimento, de estar ali e de ser lúdico, fazer aqueles tipos de pinturas, tá bom? E também a necessidade de se expressar. E a partir disso, pessoal, a gente entende que todas essas questões aqui da arte rupestre, ela nos direciona a um pouco dos sentidos da arte, tá bom? Por quê? Que sentidos da arte? Como eu falei para vocês logo nas primeiras aulas, a gente conversou a respeito sobre o que seria arte, o que é arte, tá bom? Arte não é somente expressão, tá bom? Arte também tem a ver com outra questão muito importante, pessoal. Que questão é essa? É que a expressão é uma questão. A outra questão, pessoal, é a seguinte: é que existe a noção de beleza, que eu vou deixar para você para comentar sobre ela daqui a pouco. E existe, pessoal, na própria definição de arte, a arte humana, ela é tão vasta que, por exemplo, existe um meio artístico. Para os rapazes que gostam de futebol, tá bom? É como se fosse o campo de futebol. Se a bola sai por lateral, o que acontece? O jogo continua? Se a bola sai, vai lá para a arquibancada? Não, a bola saiu. É preciso que pare o jogo e tome a bola no campo. Ou seja, o jogo só acontece dentro das linhas do campo, tá bom? Então, na arte, de igual forma, você só dança, só tem uma arte de dança se for em certos limites. Só existe arte de pintura se for em certos limites. Só existe arte vocal, de canto, se tiver certos limites. Me entende? E pensar esses limites e também ultrapassá-los também é uma forma de se pensar a arte. Tá bom? Outra coisa muito importante: técnica. Geralmente quem domina a arte é uma pessoa que tem um domínio de algo maior do que nós. Algumas pessoas dizem assim: aquele futebol daquele jogador é um futebol arte. Aquele cantor, ele é um verdadeiro artista. Ou seja, ele é um gênio naquilo que ele faz. Ele é mais capaz, ele é melhor do que outras pessoas naquilo, tá bom? É uma técnica, é uma forma. Essa forma se refere também ao contexto da criação artística. O equilíbrio é simplesmente esse equilíbrio se relaciona com o quanto que iremos usar de cada aspecto, de cada expressão na arte. E depois também uma organização. É preciso que haja uma organização, que eu falei a respeito desses limites, tá bom? E aí, pessoal, existe também a noção de beleza, tá bom? Por exemplo, eu posso achar cabelo ruivo bonito, Pedro pode achar, não achar, tá bom? Ou seja, os nossos padrões de beleza são diferentes, tá bom? Mas agora, por exemplo, vocês já ouviram falar da Torre Eiffel? Já ouviram? Por exemplo, então,
Tem mais gente achando a Torre Eiffel bonita ou mais gente achando a Torre Eiffel feia? Bonita. Bonita, sabe por quê? Porque o padrão de beleza dela é um padrão de beleza geral, tá bom? É algo que agrada a maioria das pessoas, tá certo? E outro detalhe, quando você joga futebol, Pedro, quando você joga futebol, João Victor, vocês entendem o seguinte, que muitas vezes você domina algo que você não sabia dominar. Ou seja, a partir do momento, isso é curioso, Sofia, porque às vezes quando você desenha, por exemplo, você percebe que você desenvolveu uma habilidade que você não sabia que tinha. Ou seja, muitas vezes, Maria Clara, quando você faz alguma obra de arte, você entende que você se conhece ao fazer algo, tá bom? Isso é muito interessante. Por que refletir sobre a arte em relação à arte rupestre? Porque se percebe essa criação ampla do ser humano. E assim, acabamos nossa aula de hoje. E eu espero que tenhamos boas notas, tá bom? Até logo!